Isso aí. Então, sem enrolação, o nosso tema de hoje é... Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui. Tá um pouco estourado Usando annotation no LWC. Né? Isso aí. Quem é dev, quem trabalha com Light Web Component, vai se deparar muito com isso, vai ter que usar muito isso, que é a forma como o Light Web Component se comporta agora. É uma feature do JavaScript 6, então é algo que era muito esperado por muitas pessoas que trabalhavam com JavaScript, né? E isso faz parte agora do core do Light Web Component. Então, como é que funciona o annotation? O annotation é basicamente um arroba, alguma palavra reservada. Você pode criar suas próprias annotations. Isso é bem bacana, pretendo até fazer um post falando sobre isso. Mas o próprio Light Web Component já vem com alguns annotations para a gente fazer uso. Né? E alguns, embora seja opcional no desenvolvimento como um todo, você não tem como fazer algumas coisas se você não utilizá-los. O primeiro deles obrigatórios. É o @API. Quer falar dele aí? Pode ser. Esse annotation, @API, a gente usa para dizer para o Light Web Component que essa variável, onde a gente colocou esse annotation, ela é pública, ou seja, você pode ver ela de fora para dentro. Então, normalmente quando a gente usa bastante ela nos projetos quando a gente está falando de pai para filho. Um componente pai, vamos supor uma screen, e a gente está falando com um componente filho button. A gente quer passar o valor desse botão para esse componente filho. A gente vai passar justamente para esse API. Então, o componente filho vai entender o valor pela API. E o componente pai vai saber que esse componente filho tem uma API. Quando você coloca o componente filho dentro do Light Web Component e deixa o mouse em cima, ele mostra para vocês quais as APIs esse componente filho tem. A hora que você começa a colocar a tag dele, né? Você coloca a tag dele, ele já aparece para você todas as propriedades que tem para você poder utilizar. Exatamente. E aí ele chama esse cara de atributo. Isso é interessante. Um outro ponto onde ela é utilizada é quando você tem um componente Lightning que ele é exposto, né, e você quer configurar ele. Então, quando você arrasta o componente na tela, você consegue, do lado direito da tela, configurar esse componente, passar parâmetros para o componente. Se você supor que você queira mudar um título, mudar um ícone, mudar uma ação, um combo, um check, seja lá o que você quiser configurar dentro do seu componente, dentro do App Builder, você consegue, então, passar um parâmetro para ele utilizando o @API. Isso aí. Ok? Um outro ponto muito importante, que eu acho que quem é dev tem que ter isso claro na cabeça. O @API, por ele ser público, por ele ser manipulado externamente, você nunca deve alterá-lo dentro da sua classe. Ou seja, o seu componente não pode alterar ele mesmo, não pode alterar um @API. Tecnicamente, é possível, tá? Você pode alterar, vai funcionar bonitinho. Mas tratando-se de padrões, é errado, totalmente errado. Então, a dica que eu deixo para vocês é nunca altere um @API, tá? Dentro do seu próprio componente. O que a gente pode deixar aqui, fazer isso, o que a gente pode deixar aqui meio que, entre aspas, combinado é que o API ele só serve para receber. Ele não serve para alterar e nem para colocar um dado. Ele só serve para receber. Vamos considerar como se fosse um read-only, né? Exato. É isso aí. Não mexe nele. Receber um valor, não mexe nele. Para isso, quando você precisa alterar, é um outro atributo, é um outro annotation, que no caso é o @track. O @track permite sim você alterar de dentro do componente, e ele tem um comportamento interessante, porque o track é justamente de traquear, né, de ficar olhando ele. Sim. E o que ele faz é, quando você altera dentro do seu componente, você altera esse valor, ele reflete automaticamente no seu visual, no seu HTML. Interface. Exato. Né? Então, ele é o caminho de comunicação entre o código JavaScript do seu componente e o HTML do seu componente. Então, ele que faz essa ponte entre os dois mundos. Né? Então, você sempre tem que usar o @track quando você quer refletir alguma coisa dentro do seu HTML.
Existem outras formas de fazer? Existem centenas de outras formas. Você pode pegar o próprio, dar um query all, achar qual o elemento e alterar ele. Mas eu acho que isso é reinventar a roda. Uma vez que o arroba track faz exatamente isso para você. Sim. Ele vai pegar aquele ponto onde você colocou o arroba track e vai atualizar no HTML para você imediatamente que ele for alterado. Lembrando que esses annotations que a gente está falando que são obrigatórios, você é obrigado a importá-los no Lightning Component. Então lá em cima, na primeira linha, você importa ali as tags que você quer utilizar. O track, o API e o próximo, acredito que o Fernando vai falar, eles são obrigatórios que você importe lá nesse. E aí, assim, e aí a importância de utilização de uma IDE, né? Como a gente já falou em vários momentos. Aqui, quando você usa o Visual Studio Code, a hora que você coloca @API, ele já mostra para você falando, olha, dá um enter, que eu já importo para você lá em cima. Então você digita @API, dá enter, ele automaticamente faz esse import que o Arthur está falando. Então, para você não economizar tempo, né? Porque esquecer você não vai, porque o próprio Visual Studio vai ficar falando para você, cara, tá errado aqui, eu não sei quem é esse cara, o que você está querendo usar isso aonde, se eu não sei quem é esse annotation, né? Tanto que ele dá erro também, caso você use a tag, importe a tag e não use, ele também aponta falando assim, cara, você importou, mas você não está usando, então... Isso acontecia muito com a galera no Aura, né? A galera no Aura importava muito componente, evento, helper, tudo. E usava só o componente. Então agora ele mostra pra você que não, você não pode fazer isso. O código fica mais limpo, né? Porque você sabe de fato o que está sendo utilizado e o que não está. Sim. E o último que a gente quer trazer aqui para vocês é o @wire. Né? O @wire ele é a forma de comunicação entre o seu código JavaScript e o seu código Apex. Né? Você tem que ter uma annotation lá no Apex também, que é o Aura Enable. Então, uma vez que você colocou o Aura Enable lá no Apex, no caso, para você utilizar o Wire, ele tem que ter dentro do Aura Enable um parâmetro chamado cacheable igual a true, ou seja, você tem que permitir que ele faça o cache. Tá? Isso é um grande salto de performance dentro do Aura, dentro do Lightning Component, justamente que ele exige que você faça uso de cache para esse tipo de chamada. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa, né, você está chamando um método de pesquisa e você pesquisou pela palavra S, e depois você pesquisou pela palavra A, né, depois você pesquisou pela palavra S de novo, ele não vai bater de novo no servidor, porque ele já tem essa resposta em cache e ele vai trazer a mesma resposta para você. Então, isso torna o componente muito mais rápido. Essa parte é bem interessante, porque no Aura a gente precisava fazer uma chamada de change, né? Ou seja, quando eu trocasse eu tinha que saber quando eu troco para poder saber se eu vou chamar. Então, sempre exigia uma ação nossa para chamar. Com o Wire não. Com o Wire a primeira coisa que ele faz quando você entra no componente é olhar o Wire, ele olha o connect callback, vê que não tem nada, vai no Wire, chama o Wire e só vai chamar o Wire de novo se o parâmetro que você está passando trocar. Então, isso é mais um recurso interessante do @track, né? Porque se você utiliza ele no parâmetro do Wire, a partir do momento que você troca ele já vai fazer essa chamada para você automaticamente. É isso que o Arthur está falando. Então, você não precisa detectar que você teve uma alteração, chamar a consulta no banco de novo, pegar os dados e atualizar a tela. Isso já é feito para você de forma totalmente automática, né? Então você economiza aí muitas linhas de código e vocês sabem, quanto menos linha de código, menos bug. Então essa é a ideia por trás de tudo isso. Beleza, pessoal? Esse vai ser uma live rapidinha, como eu falei, o Arthur está aí embarcando. Mas a gente conseguiu trazer exatamente os assuntos aqui que a gente queria, o annotation. Então, a gente falou de API, tracking, why, e eu vou fazer um post, prometo em breve fazer um post falando sobre o @annotation customizado, você criar o seu próprio annotation e utilizar ele dentro do Lightning Component. Beleza? Então, a todos, um forte abraço, a gente se vê amanhã às 9h41. Falou, galera. Não vai ter sugestão de tema, a gente vai escolher um lá da lista e trazer para vocês aqui um assunto bacana. Beleza? Isso aí.
Boa Falou, viagem, galera. meu amigo. Forte Valeu. abraço para todos e até amanhã. Tchau, tchau. Falou.